Olá para você que acompanha a SP Rio Mais. A gente conversa agora com o prefeito de Caraguatatuba, o Aguilar Júnior do MDB, falando pela primeira vez sobre a mudança da empresa responsável pelo transporte público da cidade. Sai a Praia Mar e entra a Expresso Fênix. A gente vai comentar também outros assuntos aqui como saúde, segurança e obras. Eu sou Matheus Andrade e acompanha também essa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé Gui. Bom dia. Prefeito, bom dia para você também. Já agradeço a sua participação aqui na SP Rio Mais. Bom dia, Matheus. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham pelo SP Rio Mais. É um prazer falar com vocês. E hoje, dando aí ênfase no tema do transporte urbano, né? Caraguatatuba, nós mudamos a empresa a partir de hoje, então vai ser um bom modo de esclarecer para a população todas essas mudanças. Muito bem, prefeito. A gente começa falando justamente sobre isso, sobre a Praia Mar, né, que é o assunto o assunto do momento aí em Caraguatatuba, né? A Praia Mar, empresa responsável pelo transporte público da cidade, deixou de operar aí na cidade ontem, né? A gente acompanhou nos últimos meses essa história, né? Que teve até uma disputa judicial aí, né? A prefeitura havia inclusive decretado o fim do contrato, mas depois a Praia Mar acabou conseguindo uma liminar para continuar operando, mas ontem veio oficialmente aí o fim, né, dessa operação. E ontem, durante a apresentação da nova frota, o senhor disse, né, que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás. Então eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando o que são esses percalços, né, esses obstáculos deixados para trás e qual que foi o motivo aí dessa troca de empresa, prefeito? Vamos lá, primeiro eu vou contextualizar, né? A empresa Praia Mar está em Caraguatatuba com esse contrato que ela estava trabalhando desde 2007. O contrato previa a concessão por 15 anos. O fim do contrato, Matheus, era agora, dia 22 de junho, 22 desse mês. Desde o ano passado, nós abrimos um processo administrativo para a gente apurar diversas faltas na prestação de serviço, sejam ela em cumprimento das linhas, dos horários, e principalmente cláusulas contratuais que maculavam ali o bom andamento do transporte público na cidade. E aí nós abrimos esse processo administrativo, fizemos um processo de intervenção, ficamos na empresa de abril por 6 meses, a partir de abril por 6 meses. Quando chegamos no final do processo de intervenção, nós chegamos à conclusão que não dava mais para manter o contrato, e que por todos os pontos já especificados durante o processo administrativo da intervenção, eram subsídios para que a gente fizesse a caducidade. Para quem não sabe, a caducidade é o rompimento do contrato, é a extinção do contrato, no caso aí o contrato de concessão. Nós fizemos essa caducidade, decretamos a caducidade e abrimos um processo emergencial para a contratação de uma nova empresa. Quando nós contratamos essa nova empresa, a Praia Mar acabou entrando no judiciário e conseguiu uma medida liminar, suspendendo a caducidade e, consequentemente, suspendendo a contratação dessa nova empresa. Ela conseguiu novamente manter essa liminar no Tribunal de Justiça e aí nós recorremos ao STJ e essa decisão saiu na quinta-feira da semana passada. Nós conseguimos aí mostrar que a caducidade foi legal, diante de todos os percalços que ela vinha causando, todas as dificuldades, e que o rompimento poderia acontecer imediatamente. Recebendo essa notificação do STJ na quinta-feira, nós notificamos a empresa Praia Mar, dando mais 5 dias para ela permanecer. E aí, automaticamente, nós reestabelecemos o contrato o emergencial que tinha feito o ano passado. Nós só perguntamos se a empresa mantinha todos as cláusulas, os pontos que foram cotados naquele momento. Ela falou que sim, e nós assinamos a ordem de serviço, e a empresa começou hoje, a empresa Fênix, Expresso Fênix, começou hoje desde a meia-noite. Ela vai ficar no período de até 12 meses, que é o período do contrato emergencial. Nesse período, nós já estamos fazendo as audiências públicas, inclusive hoje é um dia da audiência pública.
para que a gente contrate de maneira como concessão para os próximos anos uma nova empresa para o serviço público coletivo. O transporte está sendo normal, né? Com a Fênix, hoje já está normalizado. Eu pergunto, as pessoas podem, por exemplo, fazer a recarga do seu bilhete? Zé Guilherme, nós tivemos esse cuidado desde que nós assinamos a ordem de serviço para que nenhum passageiro, nenhum usuário seja prejudicado no período de transição entre a empresa Praia Mar e a empresa Fênix. Do dia 1º, que é o dia hoje, 1/6, até o dia 10/6, que é a outra sexta-feira, todos os passageiros que apresentarem um cartão da empresa Praia Mar, ele vai poder ser transportado pela empresa Fênix. E nesse período de 10 dias, então, os passageiros que usam o Vale Transporte, os estudantes que usam o passe escolar, a pessoa de deficiência que utiliza do Vale Transporte ou também quando tem acompanhante, também os idosos, eles poderão andar de ônibus nesse período até o dia 10/6, e é importante eles aproveitarem esses dias para ir fazer o seu cadastramento lá na nova empresa. A nova empresa está atendendo na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, ela tem um posto, e também ela tem um posto lá na rodoviária. E é muito fácil. Então você leva seus dados, seus documentos, você faz o cartão na hora. Se você quiser carregar, você já carrega na hora. No caso do idoso, que é a passagem subsidiada pelo município, ele vai só fazer um cadastro e será emitido um novo cartão. A pessoa com deficiência, os estudantes da rede municipal de ensino que usam o transporte público e os servidores públicos municipais que utilizam Vale Transporte, essas 3 categorias, a prefeitura já informou para a nova empresa e eles estão confeccionando os cartões. Dentro desses 10 dias, nós faremos a distribuição. Então, mais uma vez, todos aqueles que precisarem andar de ônibus e tiverem mesmo que a carteira da Praia Mar, serão transportados. Prefeito, o senhor tinha comentado agora há pouco um pouco sobre o novo contrato, né? Na primeira pergunta, o senhor tinha comentado um pouco sobre o tempo que a nova empresa vai ficar operando na cidade, e é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. O que diz esse novo contrato, né? Eu sei que o senhor publicou, a prefeitura anunciou também que as tarifas não vão mudar, né? O valor da tarifa não muda. Queria saber se tem a previsão de mudar outras coisas, como, por exemplo, itinerário, horários, enfim. Vai ter alguma mudança prevista nesse contrato? Matheus, inicialmente o contrato está mantido da maneira que era feito com a Praia Mar. Então, inicialmente, os mesmos horários, os mesmos trajetos, inclusive o mesmo valor da tarifa pública para o usuário. Isso está sendo mantido. Daqui a pouquinho, nós temos uma reunião de balanço desse primeiro dia da nova empresa, e se chegarem à conclusão que dá para melhorar a linha, dá para melhorar o horário, nós faremos durante esses 12 meses. E é importante ressaltar que nós, para fazer esse contrato emergencial de 12 meses, nós utilizamos já a nova lei de licitações, que é até 12 meses, não podendo ser prorrogado. Na antiga lei, na 8666, falava em 6 meses, podendo prorrogar por mais 6 meses. Então, são até 12 meses. Eu falo até porque nesse período nós vamos fazer um novo edital de licitações da concessão do transporte público. E aí, quando a gente assinar esse edital, naturalmente, esse contrato emergencial, ele deixa de existir e passa a ser valer o contrato de concessão. Muito bem, ainda falando sobre essa questão da Praia Mar, prefeito, em maio, o Sindicato dos Motoristas do Transporte Público aí de Caraguá esteve à frente, né, de uma greve com funcionários que cobravam pelo reajuste salarial de 2022. Com essa nova empresa, como que fica essa questão? Os funcionários vão ser mantidos? Vai ter o reajuste que eles queriam? Como que fica essa questão? Ótima pergunta. 2 pontos importantes. Primeiro ponto. Quando o sindicato instalou o estado de greve, dias atrás, e a empresa
não fez nada, ficou inerte, nós convidamos o sindicato a vir no gabinete. Para quê? Para a gente mostrar para ele a nossa boa-fé, a nossa vontade de que a favor que eles tivessem um reajuste inflacionário de 12,47. E ali eu assumi um compromisso que na próxima empresa que assumisse o transporte público já começaria com esse reajuste. Isso foi cumprido, a empresa Expresso Fênix já colocou no próximo salário do funcionário do transporte urbano, eles vão receber o reajuste inflacionário de 12,47. E um outro ponto que foi questionado era em relação a aproveitar os funcionários da empresa Praia Mar, que é a antiga concessionária. A mesma coisa, foi feito um processo de seleção específico para os funcionários que estavam na Praia Mar. Eu não sei o número exato de hoje, mas até ontem, 95% dos funcionários da empresa Praia Mar tinham sido reaproveitados. Eles iam ser aproveitados na empresa Fênix. Então foi um compromisso que nós assumimos, de fato, e aí nós cumprimos. Perfeito, obrigado por nos dar mais detalhes sobre esse assunto. Agora a gente conversa sobre outras coisas. Guilherme? Prefeito, eu queria saber o seguinte, a gente tá para entrar numa temporada de inverno, né? Queria saber um pouquinho do que aconteceu, qual foi um pequeno balanço da temporada desse ano e quais os preparativos para a temporada de inverno. Guilherme, foi assim, a avaliação foi uma avaliação positiva. Eu tenho percebido que todos os finais de semana, aqui em Caraguatatuba, tem gente, as pessoas têm vindo para Caraguá. E para complementar isso, a gente tem feito diversas atrações, diversos eventos, para que a gente tenha mais turistas, mais veranistas, para que a própria população, para que o cidadão de Caraguatatuba tenha entretenimento. Isso tem sido extremamente importante nesse momento, né? Pós-pandemia, um período aí de desenvolvimento. Destaco os eventos que a gente vem realizando. No mês de abril, nós realizamos uma feira Saberes e Sabores. Agora nós estamos vivendo as festas juninas, né? Então nós tivemos a Festa do Divino, que é uma festa bastante tradicional em Caraguatatuba, a Festa de Santo Antônio. No final desse mês, final de mês de junho, nós temos o Festival Jazz e Vinho, que também é um sucesso. No mês de julho, nós temos o Festival do Camarão. Pois é, o grande Camarão. Esperado, é o mais gostoso, né? Eu tenho certeza que você vem para cá, né, Zé Guilherme? Eu já fui em alguns. Prefeito, ainda falando sobre... Pode continuar, por favor. Só para complementar, Matheus, claro. Desculpa. E aí, no mês de agosto, nós temos o Caraguá Agosto, que é uma feira gastronômica, é um festival gastronômico, e esse festival aí gastronômico é o maior da nossa região, sem sombra de dúvidas, que é muito legal. Então, com esses eventos, a gente acaba movimentando a cidade, movimentando o comércio, e consequentemente gerando empregos. Isso acaba melhorando, né, toda a economia da cidade. Prefeito, para a gente ir encerrando aqui esse nosso bate-papo, o nosso tempo é curto, mas uma última questão aqui que eu queria perguntar para o senhor em relação ao Festival de Vela, né? Em maio o senhor estudou aí ao lado da Secretaria de Turismo a possível criação de um festival de vela previsto para acontecer em agosto. Como que fica esse festival? Como que seria esse festival? Tem como o senhor dar algum spoiler para a gente aí sobre esse festival? Tem sim. Dentre o calendário que a gente vem executando, dentro do calendário turístico, nós temos ainda o calendário esportivo, o calendário cultural, e esses, como eu falei, esses eventos servem aí para a gente movimentar a cidade. Então, no mês de agosto, nós temos um festival de vela, é uma parceria da Prefeitura com a CB Vela, com a Confederação Brasileira de Vela. Eu tive com alguns diretores aqui dias atrás, e o nosso objetivo além de dar a oportunidade para as pessoas de Caraguatatuba que velejam, a gente estimular o esporte na cidade e mais, trazer pessoas de outras cidades, né, da nossa região, até do país, para virem para Caraguatatuba. Quando a gente consegue fazer um festival como esse, a gente tem os hotéis cheios, os restaurantes, os quiosques e acaba movimentando a cidade, né? Além do festival de vela, nós temos ainda
uma etapa do Campeonato Brasileiro de Jet Ski, já está previsto para também os próximos meses, e também nós vamos ter uma etapa do Xterra, que é uma feira, um dia de desafio, né, uma prova de desafio bem legal, vem pessoas do Brasil inteiro. Nosso objetivo, como eu falei, é criar a oportunidade, né? Mais uma vez, pensando no cidadão da nossa cidade, como uma forma de entretenimento, e participando dos eventos, e por outro lado, a gente atraindo pessoas de outras cidades, né? Aí a gente consegue movimentar bem a economia com esses eventos. E prefeito, só para a gente dar o ponto final aqui nesse nosso bate-papo, ainda falando sobre essa questão do Festival de Vela, também a prefeitura está estudando a criação de uma escola de vela, né? Você já tem uma ideia de qual seria o prazo para dar início nessa escola, nessa possível escola? Dá um spoiler para a gente também sobre isso. Vamos lá. Essa conversa que nós tivemos com a diretoria, nós vamos assinar, quando tiver o Festival de Vela, nós vamos assinar aí o termo de intenção para a construção, para que nós tenhamos uma escola de vela aqui em Caraguatatuba. Então, eu imagino que será dentro desse ano ainda, do ano de 2022, essa escola de vela é parceria com a CB Vela. Muito bem, a gente conversou aqui com o prefeito de Caraguatatuba, o Aguilar Júnior, do MDB, conversando aqui conosco sobre toda aquela história da mudança da empresa do transporte público da cidade, dentre outras questões. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui na SP Rio Mais. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Matheus, Guilherme, obrigado a toda a diretoria da SP Rio Mais, e estou sempre à disposição. Todas as dúvidas pode mandar, quando quiser, me convida que eu faço questão de participar com vocês aí. Um forte abraço, uma ótima semana. Muito bem. Zé Guilherme, muito obrigado. Boa tarde a todos.